vídeo anterior eu iniciei a temática sobre fisiologia do sistema respiratório e falei de uma forma bem geral. A ideia agora é a gente explorar cada processo fisiológico que acontece nesse sistema. Então a gente vai começar falando sobre a ventilação pulmonar, né? Então esse processo de ventilar significa o quê? Movimentar o ar para dentro e para fora do corpo é um processo mecânico. E aí por isso a gente também chama de mecânica ventilatória, tá? Então o que significa ser um processo mecânico? Significa que esse processo envolve trabalho motor, trabalho muscular. Então a gente vai ter o trabalho de músculos, que daí nessa imagenzinha está ilustrando o principal músculo envolvido no processo ventilatório, que é o músculo chamado diafragma, né? Que é uma estrutura que é como ele tem um formato assim de abóboda, né? E é uma estrutura, é um músculo esquelético que separa o espaço torácico do espaço abdominal. E ele realiza esses movimentos, né? Que é contração e relaxamento, que produzem esse movimento de subida e descida, tá? E aí a partir desse movimento a gente tem alterações de pressão dentro do espaço torácico que permite deslocamento de ar através da geração de um gradiente de pressão. Coisa dessa, né? Mas a gente vai ver cada pedacinho desse. Então, nesse vídeo, a ideia é a gente começar falando sobre os músculos envolvidos nesse processo, tá? Então, o ato de entrar e sair ar, essa ação, esse evento, esses dois eventos, né? Entrada e saída de ar envolve trabalho de músculos, essencialmente músculos esqueléticos, ok? Então vamos conhecer como é que acontece esse processo, né? Quais são os músculos envolvidos. Então o músculo diafragma, que é o principal músculo ventilatório, tá? Então os músculos que estão envolvidos na ventilação pulmonar, a gente chama eles de músculos ventilatórios. O principal é o diafragma. Então ele vai estar sempre em ação, independente da intensidade ventilatória, isto é, se a gente está ventilando dormindo, tranquilo, ou se a gente está fazendo uma atividade física. O diafragma, ele sempre está envolvido. Então, o que acontece, gente? Quando o diafragma contrai, o que a gente vai ter? Esse músculo, ele faz um movimento de descida, tá? Então, isso vai acontecer durante a inspiração. Então, durante a inspiração, que é a entrada do ar, a gente tem a descida do diafragma. Essa descida produz um aumento do espaço torácico, tá? Já que ele desce, né? Quando ele desce, ele vai aumentar o espaço torácico no sentido superior em relação ao sentido inferior, tá bom? E aí isso vai alterar pressões, o que vai fazer com que o ar seja praticamente sugado para dentro do sistema respiratório. Quando o músculo relaxa, a gente tem ele subindo. E aí essa subida do diafragma vai comprimir os pulmões, vai reduzir o espaço torácico, a gente tem um encurtamento, né, do espaço, e isso vai produzir a expulsão do ar, tá ok? Então isso assim, basicamente, né? Eu olho o diafragma, eu penso, me remete uma cama elástica. E aí quando a gente pula na cama, né, a gente faz na cama elástica, a gente faz com que a lona que compõe a cama elástica, não sei se vocês já pularam, eu já, porque eu tenho 3 filhos, então eu já brinquei com criança em cama elástica. Quando você pula, o que acontece? O ato de pular, você está usando músculos, é um processo ativo, você vai fazer com que a lona da cama desça. E quando ela sobe, na verdade é um processo elástico, né? Ela sobe e te joga para cima, e você não precisa fazer força para ser lançado para cima necessariamente, né? Bom, enfim, então eu olho para o diafragma e penso logo numa caminha elástica, né? Como se os pulmõezinhos estivessem pulando aqui em cima, na verdade não é isso, tá? O músculo ele contrai durante a inspiração, então a inspiração é um processo ativo, e na expiração a gente tem um relaxamento diafragmático, então a inspiração a gente considera tranquilo, um processo passivo, tá? Bom, além do diafragma, a gente vai ter outros músculos também, tá? Que vão estar envolvidos, que a gente chama de músculos acessórios. Então é o seguinte, aqui está ilustrando um pouco desses músculos que a gente vai comentar. Então esse vídeo vai abordar basicamente os músculos ventilatórios, tá? Depois a gente vai falar a respeito das pressões pulmonares, que vão ser alteradas através do trabalho muscular.
Então aqui ilustra uma ilustração bem clássica desse processo, né, da contração diafragmática, e é feita uma comparação com um balde, com uma alça de balde, né? Por quê? Porque quando a gente tem a contração do diafragma, o que acontece? A gente, além de ter o aumento do espaço no sentido vertical, a gente vai ter o aumento também do diâmetro, né? Ou seja, no sentido horizontal, no que a gente chama de diâmetro antero, né? Anterior com relação à parte posterior, ou seja, o externo, com a contração do diafragma, ele se desloca para frente, ele se afasta da coluna vertebral. Isso vai produzir o aumento nesse sentido aqui, ó, que a gente chama de diâmetro antero-posterior, tá? E a gente vai ter também o aumento no sentido aqui vertical, como eu falei para vocês, né? Vai ter um aumento do comprimento aqui da caixa torácica, do espaço torácico. E aí isso se assemelha a uma alça de balde, porque quando a gente levanta a alça, o que acontece? A gente cria um espaço maior aqui, um afastamento da alça em relação ao balde, né? Quando ela desce, a gente tem ela se aproximando. Então é só uma comparação para facilitar esse entendimento, né? Além do diafragma, dependendo da intensidade respiratória, da intensidade ventilatória, a gente começa a utilizar outros músculos acessórios que vão alterar ainda mais esse espaço. Então, o trabalho dos músculos ventilatórios, gente, o objetivo dele é alterar o espaço torácico, tá? E isso vai alterar a pressão e aí a gente vai ter deslocamento de ar. Então, o deslocamento de ar ele vai se dar através de um gradiente de pressão, que é criado pelo trabalho dos músculos. Então, além do diafragma, se a gente começa a aumentar a intensidade da ventilação, por exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente envolve mais músculos nesse processo, tá? Para produzir maior alteração do espaço torácico, isso vai produzir um maior deslocamento de ar, um volume de ar maior. Então, a gente tem vários músculos associados à estrutura, ao arcabouço torácico, né? Aos ossos que compõem o tórax, que são basicamente o osso externo, as costelas, e a coluna vertebral posteriormente. E aí, atrelado, quer dizer, fixado nesses ossos, a gente tem músculos, que vão ser músculos que vão atuar nessa questão ventilatória também, tá? A atuação desses músculos, gente, vai possibilitar, vai produzir a movimentação do osso externo e das costelas. E isso produz essa alteração do espaço torácico, tá ok? Então a gente tem as costelas, né, normalmente com uma curvatura para baixo, como está aqui no desenho. Quando essas costelas elas são puxadas para cima, ou seja, elas se elevam, isso vai fazer com que essa curvatura, que nem a alça do balde aqui, ó, essa curvatura ela se projete para frente. E aí a gente vai ter um aumento do espaço torácico no sentido antero-posterior. Ou seja, o externo ele se afasta da coluna vertebral. Tá? Então a gente vai ter aqui principalmente os músculos intercostais, externos e internos, atuando nesse processo, músculos associados ao osso externo, que é o esternocleidomastoide, os escalenos, que estão fixados nas costelas mais superiores, e a gente vai ter essa musculatura toda trabalhando junto, os serráteis anteriores aqui, ó, produzindo movimentação desses ossos, e quando esses ossos se movimentam, a gente tem o espaço torácico sofrendo alteração, tá? De tamanho, de volume. Bom, então basicamente como é que isso acontece nos dois processos, inspiração e expiração? Então de uma forma bem resumida. Na inspiração, a gente tem a entrada de ar. Então a primeira coisa a lembrar, ventilação é movimentar o ar. Lembra, eu comentei isso no vídeo anterior, o ventilador movimenta o ar. Né? Então a ventilação pulmonar é movimentar o ar para dentro e para fora dos pulmões. A inspiração é o processo que permite a entrada. Então a gente tem movimento do ar de fora do ambiente para dentro. Bom, então na inspiração, né, para ocorrer esse movimento desse ar para dentro, a gente tem a contração muscular. Basicamente a contração de quem? Diafragma. Então, quando o diafragma contrai, ele faz esse movimento de descida, tá? Então, precisa ter primeiro o trabalho muscular. O trabalho muscular é o elemento primário do processo, para depois a gente ter o deslocamento do ar. Então, a contração do diafragma, a contração diafragmática,
ela vai acontecer isoladamente, quer dizer, só o diafragma trabalhando, que a gente chama de respiração diafragmática, quando a gente está em repouso, tá? Então, quando está tranquilinho, a gente só fica com o diafragma trabalhando, tanto é que a gente não vê muito deslocamento da caixa torácica para frente e para trás, né? É muito discreto esse movimento. Bom, quando a gente precisa de mais ar, ou seja, a gente precisa aumentar a intensidade ventilatória, a gente precisa aumentar o volume de ar, como por exemplo, se a gente estiver fazendo um exercício físico, a gente vai precisar de mais ar, porque o músculo está em exercício, ele vai precisar de mais oxigênio. Então a gente tem que atender essa demanda por oxigênio, por conta do metabolismo maior, a gente precisa aumentar a entrada do ar no corpo, a entrada de oxigênio, né? Então aumenta a ventilação se torna mais rápida e mais profunda também. E aí, para isso, a gente precisa alterar ainda mais esse espaço torácico, para permitir que mais ar entre. Então, a gente vai ter, participando desse processo de ventilação mais intensa, a gente vai ter o envolvimento de músculos intercostais externos, o esternocleidomastoide, escaleno, serráteis anteriores. Aqui só alguns dos principais, tá? E eles vão sendo envolvidos em escala gradual à medida que a intensidade ventilatória vai aumentando, né? Quer dizer que a necessidade por oxigênio vai sendo maior, a gente vai envolvendo um número cada vez maior de músculos, inclusive muitas vezes pode envolver até músculos da porção posterior do tórax. Por isso, quando a pessoa fica com muita dificuldade ventilatória, durante um período de tempo maior, muitas vezes ela se queixa de dor nas costas, porque ela começa a ter fadiga desses músculos, tá? Por um trabalho maior, né? Então aqui, gente, a gente consegue observar os intercostais, que são, né, os principais músculos acessórios inspiratórios. Então todos esses músculos inspiratórios que eu botei aqui, o diafragma também é, mas esses aqui de baixo são chamados de acessórios, ou seja, eles só são usados quando precisa, tá? O diafragma não, ele é primordial e está sempre funcionando, está sempre em trabalho. Então o que vai acontecer? Olha só, aqui entre as costelas, então o nome já diz, ó, intercostais, ele vai estar entre as costelas. A gente tem dois grupos de músculos principais, né? Que são os intercostais internos, que são esses aqui, né, que a gente vê aqui na imagem menor, aqui a gente vê numa imagem maior, ó, desse mesmo pedacinho, e os intercostais externos, né? Eles formam uma camada que está mais externa de músculo. O que a gente observa aqui? Que eles são antagônicos quanto à direção aqui das fibras musculares, ou seja, eles têm um posicionamento que a gente chama de oblíquo. Um tá diagonal em relação ao outro, tá vendo? Os dois são diagonais em direções opostas, né? Então eles são oblíquos um em relação ao outro. Então o trabalho deles vai produzir movimentos opostos, contrários das costelas. Os intercostais externos, quando eles contraem, eles vão produzir a elevação das costelas, tá? A contração desse músculo, a gente sabe que a gente vai ter um encurtamento da fibra muscular quando ela está contraída, e isso vai tracionar a costela para cima, tá ok? Então a gente tem esse tracionamento de costela acontecendo pelos intercostais, a elevação de costela vai produzir o quê? O aumento do diâmetro, porque a porção mais curva da costela vai se projetar para frente, e aí o osso externo se afasta da coluna vertebral. Então a gente vai ter o esternocleidomastoide, que é esse aqui, que está fixado principalmente no osso externo, por isso que ele recebe esse nome, e na primeira costela. E a gente vai ter os escalenos, que estão fixados aqui na segunda e na terceira costela. E aí eles vão produzir o quê? Que tipo de movimento dos ossos eles vão gerar? A elevação das costelas e o afastamento do externo, já que quando a costela, como ela está presa no externo, quando ela faz esse movimento de subida, ela joga o externo para frente. Tá bom? Bom, gente, além disso a gente vai ter os serráteis anteriores, que vai estar aqui mais na lateral, né? Como a gente já viu que vão estar aqui assim, ó, né? A gente vai ter os serráteis anteriores, que vão estar também ajudando nessa elevação de costela, tá ok? Bom, então quando todos esses músculos estão envolvidos, a gente vai ter uma respiração intensa. E aí, ou seja, o gasto energético só para ventilar, ele é maior, né? A gente gasta mais energia porque a gente está contraindo mais grupos de músculos nesse processo. E aí o processo se torna por si só cansativo, né? Quando a pessoa está com dificuldade ventilatória, ela fica cansada só de ventilar. Bom,
Vamos falar agora do processo contrário, que é a expiração, né? Ou seja, a saída do ar. Então, para a gente expulsar, o ar entra com oxigênio e ele vai sair com gás carbônico. Essa saída do ar, gente, é importantíssima, porque a partir dela a gente tem a renovação do ar dentro dos pulmões, ou seja, lá nos alvéolos pulmonares. Então, quanto maior for esse volume de saída, significa que a gente está renovando mais esse ar que está lá dentro. Tá? Então, o processo de saída é importantíssimo. Expulsar CO2 é importante porque o CO2 é um elemento que produz ácido dentro do nosso corpo, né? A partir dele a gente tem a produção do ácido carbônico e isso pode produzir alteração do pH plasmático. Lembrando, alterou o pH, o que acontece? O metabolismo é prejudicado. Então, o que a gente vai ter na expiração? Basicamente, o relaxamento do diafragma. Tá? Então, aquele diafragma que desceu, agora ele sobe, ele faz um movimento de subida quando ele relaxa. Músculo relaxado, a gente diz que não tem gasto energético, é um processo passivo, sem gasto de energia. E aí esse recuo, essa subida do diafragma, produz uma redução do espaço torácico e a gente tem o ar saindo. Então sempre, primeiro o músculo se movimenta, né? Ou contrai, no caso da inspiração, ou relaxa, no caso da expiração, e aí sim depois que a gente vai ter a saída do ar. Bom, então a gente vai ter na respiração tranquila, basicamente o relaxamento do diafragma. Além do relaxamento do diafragma, gente, a gente vai ter também a chamada retração elástica dos pulmões. Então, como a gente tem muita fibra elástica, principalmente na parede alveolar, na parte do tecido conjuntivo dos alvéolos, durante a inspiração a gente vai ter essas fibras elásticas se esticando. E aí na expiração a gente vai ter elas retraindo, então é o que a gente chama de retração. Isso vai ajudar muito essa expulsão do ar. Né? Que nem um balão de festa de criança, se a gente enche e não amarra, na hora que a gente solta, o que vai acontecer? Aquela borracha toda que esticou, que tem uma atividade elástica ali, ela retrai e isso produz o que? O esvaziamento do balão. Então no pulmão acontece um processo semelhante. Tá? Então o tecido elástico no pulmão é muito importante em termos funcionais. Né? Quando esse tecido elástico, por algum motivo, ele é substituído, por exemplo, por um tecido de colágeno, uma reparação por cálcio, uma calcificação, isso deixa esse pulmão mais rígido e ele fica com mais dificuldade de fazer essa retração. E aí o indivíduo vai ter prejuízo nesse processo de expiração, ou seja, ele vai renovar menos o ar. E ele está mais sujeito, por exemplo, a situações de distúrbio de pH, como uma acidose respiratória, por exemplo, né? Bom, que a gente vai falar depois. Tem até vídeo aí no canal sobre isso, quem quiser pode ver, mas a gente vai falando sobre isso à medida que for avançando aqui no conteúdo. Então, quando o processo ventilatório está mais intenso, isso significa que a gente vai ter uma inspiração mais intensa e uma expiração também. E aí o processo de expiração, que era puramente passivo, só de relaxar e retrair e tal, ele se torna um processo ativo, ou seja, a gente vai envolver contração de músculos. Tá? Então a gente vai envolver gasto energético. Então na ventilação intensa a gente vai ter gasto energético para inspirar e para expirar. Por isso que o processo, quando a gente ventila mais intensamente, a ventilação por si se torna um processo de maior desgaste para o próprio corpo, de maior consumo de energia. Bom, então a gente vai ter o seguinte, a contração dos músculos chamados acessórios expiratórios, ou seja, acessório porque ele só vai entrar em ação quando há necessidade. Então a gente vai ter os músculos expiratórios, né, que são principalmente os intercostais internos, então que são esses aqui. Então a gente falou, os externos estão associados à inspiração e os internos à expiração. É só lembrar que é invertido, entenderam? Ó, inspiração é o externo, a expiração é o interno, tá? O contrário, as iniciais aí. Tá? Vai ser o inspiração com externo e o expiração com interno, para não dar confusão, né? Para lembrar na hora que precisar. Então a gente vai ter os intercostais internos, eles vão ser os músculos acessórios expiratórios. Por quê? Na contração, o que eles vão produzir? Depressão das costelas, eles vão jogar as costelas para baixo. Se a gente joga a costela para baixo, o que acontece com o externo que vai estar conectado na frente aqui? Ele vai recuar, ele se aproxima da coluna vertebral. Então a gente tem a redução
do diâmetro anteroposterior. A gente vai falar mais disso no próximo vídeo, que a gente vai falar de pressão. E além desses, a gente vai ter músculos abdominais, gente. Principalmente os músculos reto-abdominais, que são esses aqui, ó. E aí a gente pergunta, músculo abdominal, qual a relação, né? O que o músculo do abdômen vai interferir no espaço torácico que a gente está falando? Bom, a contração dos músculos reto-abdominais, que são esses que são bem centrais aqui no abdômen, né? E as fibras são retas, ó, no sentido aqui vertical. Quando a gente tem os oblíquos que são mais laterais aqui, que podem participar também. Mas a gente vai ter mais esses reto-abdominais. Quando a gente expira, força uma expiração aí, vocês vão ver. Ó, bota a mão lá no abdômen, na barriga, você vai sentir contraído. Por quê, gente? Porque quando a gente contrai essa musculatura, a gente vai comprimir as vísceras que estão lá dentro do espaço abdominal, tá? O músculo vai apertar essas vísceras para dentro, e aí essas vísceras não tem para onde ir. O que elas vão fazer? Elas vão subir. E aí, quando elas sobem, elas ajudam nesse processo de subida do diafragma, tá? Então é assim que a gente vai ter a participação dos músculos abdominais. Então, essa galera todinha aqui, ó, um diafragma relaxando, junto com a retração dos pulmões, né, retração passiva, elástica dos pulmões, somado com a contração de músculo acessório, isso vai acontecer apenas na respiração intensa. Ventilação tranquilinha, só diafragma relaxa e o pulmão retrai de maneira elástica e pronto. Belezinha, gente? Bom, então eu vou ficando por aqui nessa parte só da gente fazer um reconhecimento dos músculos, tá? Dos principais, esse processo ventilatório. E a gente volta no próximo vídeo falando das pressões pulmonares. Tá ok? Então a gente se vê.